Beleza. Então agora a gente precisa fazer o nosso controle de rota e também o nosso logout. Só que uma coisa que a gente não fez corretamente foi a nossa página Me tem que ser naquela área de logado, né? Esse layout que eu estou utilizando aqui é o de login. Então o que a gente faz para alterar isso? Essa página aqui, na verdade, a gente dá um Ctrl X, tem que ser nesse cara aqui embaixo. Eu tinha comentado, né, que só tem essa página index. Deixa eu até comentar ela aqui. E aí a gente coloca na página Me, só que usando esse layout. Então se a gente acessar novamente aqui, vamos ver. Ah, tá. Ele deu algum erro de vírgula bem aqui, ó. Faltou remover. Agora sim, é como se fosse a nossa área logada aqui, ó, com o nosso menu. Diferente do nossa área de login. Perfeito? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente precisa fazer primeiro o nosso botão de logout, certo? Para isso a gente vai estar utilizando ali um botão de drop down. Esse botão se encontra bem aqui na área da documentação do Quasar em buttons, button drop down, certo? A gente pode pegar um botão simples desse aqui. Eu vou pegar o primeiro, a gente não precisa ter nada muito complexo. Deixa eu ver aqui se o primeiro está simples. Está ótimo. A gente pega esse cara aqui. Eu vou copiar só esse primeiro item. Na nossa área logada, que é o nosso main layout, onde tem essa versão do Quasar aqui, eu posso remover, certo? E não esquecer de fechar o QList e o QBTN dropdown. Ok, esse é um clique aqui que ele tem, eu vou tirar por enquanto, ó. Beleza. E em vez de foto seria o nosso logout. Vamos dar uma olhada como é que ficou. Ah, tá bem aqui. Ó, ele ficou dessa forma. Para ele não ficar dessa forma assim, como se fosse um 3D, né? Esse degradê, a gente pode colocar o modo flat também. E aí, para isso, a gente também precisa colocar, acho que é color right. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí, legal. Aqui, a gente, em vez de utilizar um label, a gente pode apagar e tentar utilizar um icon. Deixa eu ver se o person funciona. Ok, ó, clicou, eu posso fazer o logout. Beleza, e agora a gente precisa apenas fazer a nossa lógica de deslogar. Para isso a gente vai precisar novamente do nosso composable, ok? Eu vou deixar essa parte daqui do menu para a gente alterar posteriormente. Vamos focar na funcionalidade. Então import use auth user from src composables user auth use. Beleza. A gente vai estar utilizando também um plugin do Quasar para a gente não simplesmente clicar e já aparecer deslogado, certo? Então a gente ainda vai precisar configurar esse plugin que vai ser o plugin Dialog. A gente vai precisar também modificar a rota, né? Depois que ele for expulso, que ele deslogar, ele precisa voltar para a área de login. Então a gente vai precisar do user router. Vamos já deixar preparado aqui também, view router. Ok, vamos implementar aqui o nosso método de logout, na verdade, primeiro a rota. Vamos deixar a nossa rota aqui já configurada, user router, que é o que a gente vai utilizar para expulsar. Do nosso composable, a gente vai precisar do nosso logout. Ok. E agora a gente vai precisar do plugin. Antes da gente fazer isso, vamos criar aqui o nosso handler logout. Ok. Só para a gente já deixar preparado. Para a gente fazer o nosso logout, a gente só precisa de um await logout, ok? Só que a gente não quer que isso aconteça logo que ele aperte no botão. Eu preciso que isso seja feito. Ah, faltou o async aqui, ó. Ok. Eu preciso que isso seja feito através de uma confirmação. E a gente precisa realizar essa confirmação, né? Deixa eu deixar o logout já, o handler logout na verdade, né, aqui disponível. Para essa confirmação, depois eu corrijo essa parte aqui que a gente ainda não terminou, mas a gente vai utilizar o dialog, esse cara aqui, ó. E aí ele tem o tipo confirme. Só que esse aqui é um componente, então como é que ele é feito? A gente coloca lá no HTML, faz o dialog e tudinho. Porém,
no Quasar ele possui também alguns plugins e um deles é o de Dialog, aonde eu posso chamar ele via JavaScript dessa forma aqui, ó, um QDialog. Para isso, o que ele explica aqui? Para a gente utilizar ele, a gente precisa disponibilizar no nosso arquivo quasarconf através do plugin. Então vamos lá no nosso quasarconf, na área de plugins, que deve ser um array vazio atualmente, já que a gente não está utilizando nenhum. Ele fica logo abaixo desse cara aqui, ó, dessa configuração que a gente fez. Então tá bem aqui. Eu vou colocar o plugin Dialog. Perfeito. E aí, para a gente utilizar em alguma dos nossos componentes, basta a gente fazer como ele mostra aqui, ó, um const QDialog use quasar e o QDialog que a gente vai estar utilizando, né? A gente precisa importar ele quando a gente for utilizar. Então vamos voltar aqui no nosso main layout. Calma que eu perdi. Ok. E aí a gente vai fazer a importação do que a gente vai precisar. Então primeiro a gente vai colocar aqui também o import use quasar from quasar, que é a nossa biblioteca, e esse use quasar a gente vai recuperar dele o que aqui, né, que é a nossa, como se fosse o nosso antigamente prototype. E desse que é que a gente vai usar o nosso plugin QDialog. Então aqui no nosso handler login, vou dar 2 enteres aqui para ficar mais fácil de entender, q.dialog. Ok, esse QDialog ele recebe alguns parâmetros para a configuração do nosso QDialog. Então, por exemplo, o título, que é aquilo que aparece lá em cima, se a gente observar bem aqui, ó, no confirme, o título vai ser essa confirmação. Então, eu vou colocar aqui logout, na verdade só logout. O message vai ser a informação que a gente vai descrever para ele. Então, do you really want to leave? Você realmente quer sair? Aqui, ok. A gente pode colocar também o botão de cancelar como ativo, né, para ele aparecer. O persistente é para que, se eu clicar fora do meu dialog, ele não feche o dialog. Ele vai insistir ali para saber se você realmente quer sair. Então tem que apertar ou em cancelar ou em ok, certo? Só esses. E aí a gente pode estar utilizando o evento aqui de onOK. Então se eu realmente apertar no onOK, ali no okzinho, a gente vai fazer aqui o nosso logout. Beleza? Então a gente tira daqui, ó, e coloca aqui. E também chama nosso router.push e expulsa ele para o login. Name login. Uma dica interessante, o push vai possibilitar eu voltar, apertar no botão de voltar. Então a gente pode colocar nesse caso, se ainda existiu, replace aqui, para a gente testar. Vamos dar uma olhada aqui, agora sim, a gente tem que ver aqui o que ele está reclamando. Router, ele está dizendo que é use router, ok, eu escrevi errado, tá certo. É use router, por isso que ele está reclamando. Vamos ver, não está reclamando de nada. Agora, se eu apertar no logout aqui, vamos ver o que ele deu de mensagem também. Não deu mensagem. Por que não aconteceu nada? Porque eu ainda não chamei o meu handler logout aqui no meu botão na hora que ele é clicado. Então, aqui nesse item, um @clique para handler logout. Ok. Ó, eu escrevi o logout errado bem aqui também. Vamos corrigir. Ok, não tinha visto. Deixa eu cancelar e voltar aqui e apertar novamente no logout. Ok, se eu clicar fora, ó, observa que ele não deixa, ou eu tenho que confirmar ou cancelar. Então isso que é o persistente do nosso dialog. E se eu clicar no OK, ele me expulsou, mas observa que eu não tenho mais histórico aqui, é isso que o replace faz. Então para quem não sabe, né, o push ele vai adicionando na pilha
todas as rotas, mas o replace ele meio que zera a rota e vai recomeçar a partir dessa rota. Então essa é uma forma muito boa para você fazer o login. Então quando você executou o login, você faz um replace para mandar para o seu dashboard, e a mesma coisa no logout. Quando você fizer o logout, você faz um replace para que ele não guarde esse histórico na sua rota. Então essa é mais uma dica aí para quem não sabia. Então, beleza. Agora, se a gente testar aqui, o nosso login ele já está funcionando também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Então já está jogando e já está voltando para a tela de login na hora do logout. Agora, o que a gente precisa fazer? Que quando eu fizesse logout, eu não possa voltar para uma área logada, né? Que no caso aqui, ó, eu posso vir para a página Me sem problema nenhum. Então isso é um problema, porque eu teria acesso à área administrativa mesmo que não estivesse logado. Então o que a gente vai ter que fazer? Aqui no nosso arquivo de rota, vamos fechar aqui tudo isso para a gente não ficar confuso. Pronto. No nosso arquivo de rota, a gente tem dois arquivos. O de routes, de fato, que é onde a gente configura as nossas rotas, né? Vai declarando elas juntamente com os nossos componentes. E o arquivo index. Nesse arquivo index é onde é feita todas as configurações. Então, aonde ele importa o view router, aonde ele configura de fato o view router para que a gente possa estar utilizando. E o que a gente precisa fazer é analisar que antes dele entrar na rota, ou seja, um before, ele analise se o cara está logado ali, se o usuário está realmente logado. Então o que a gente vai fazer? Um router.before it. Isso é igualzinho do Vue 2, que a gente já utilizava também. Acredito que eu não tenha feito nenhum vídeo sobre isso, né, mais a fundo, mas foi o que a gente sempre utilizou no Vue Router. Então a gente vai pegar do nosso composable aqui, ó, user. Ok, agora falta declarar aqui também import from src composable. Deixa eu só colocar aqui que eu acho que ele ainda não identificou. Agora, composables user out. Ok. Agora eu coloco aqui o nosso user out e user. Então o que a gente vai pegar daqui desse cara? Aquela nossa função que verifica se ele está logado, que é o isLoggedIn, certo? Então isso daí já me diz se eu estou ou não logado, se o usuário existe ou não. Se a gente quiser, a gente pode estar dando uma olhada aqui só para confirmação. Ó. O isLoggedIn verifica se o usuário existe, se é verdadeiro ou falso apenas. E a partir disso a gente pode controlar nossa rota. Então a gente faz um if aqui e a gente vai verificar o seguinte: se for diferente, né, de logado e cadê o e aqui, e o toMeta.requireAuth não existe, quer dizer, se ele existir, o requires auth, isso daqui a gente vai criar em toda a rota que a gente quer que seja segura, esse requires auth. Daqui a pouco a gente vai ver isso, vamos só terminar a nossa lógica. E também a gente vai fazer aqui uma validação para verificar se na rota, na verdade na carry, ele vai ter incluso o from e-mail, porque esse cara eu não posso estar expulsando ele, né? Que é aquela hora lá de analisar se, na verdade, jogar ele para uma página dizendo que ele necessita de uma confirmação de e-mail. Beleza? Se isso daqui for validado e falhar, ele tem que mandar para o login. Deixa eu ver aqui que está dando um errinho por causa do espaço. Pronto. Então essa é a nossa lógica aqui necessária para a gente verificar. Como eu estou colocando aqui ó, que ele precisa ter isso daqui e está logado, então o que eu tenho que fazer? Colocar na configuração das nossas rotas aqui, o meta que a gente acabou de criar aqui, requires auth. Ok? Então vou copiar esse cara. Só que aí tem um macetinho legal aqui pra gente. Qual é? Eu poderia adicionar um a um, né, em cada rota que eu quero que tenha esse requires auth. Porém, todas as rotas que estão filhas desse componente aqui, elas
precisam estar logadas. Justamente por isso que eu separei em dois layouts diferentes. Então, a única coisa que a gente precisa colocar é nessa daqui. O meta requires auth through. Então, todas as rotas daqui precisam estar logadas e todas as rotas daqui estão abertas, são públicas. Salvo. Vamos verificar se funcionou. Então, a única rota que eu tenho logado é a ME, aqui a Mi, né? Então, se eu tentar ir para Mi, ele já me expulsa para o login porque eu não estou logado. Então, se eu tentar logar agora, loguei, perfeito, funcionou. Hello Patrick aqui, e mudou de rota também. E se eu voltar, apertar no logout e tentar acessar de novo Mi, não consigo. Então ele já está bloqueando a rota com essa segurança. Então, a gente consegue finalizar aqui a nossa parte de registro. Ainda falta uma parte que é a de recuperação de e-mail. Essa parte a gente vai deixar para um próximo vídeo. Mas se vocês puderem implementar toda essa parte de registro daí, e aí posteriormente a gente vai começar a parte de API REST mesmo, para salvar no banco de dados alguma informação do nosso estoque que a gente ainda vai criar, beleza? Então não deixe de acompanhar o canal. Até a próxima.